Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com a nova presidente municipal do PCdoB, Aladilce Souza. Boa tarde, Aladilce, tudo bem? Boa tarde, James. James Martins. Boa tarde, Chico, Daniele Campos. E também um abraço aí para Abraão Brito. De Queiroz. Boa tarde a todos os ouvintes da Metrópole. Um abraço. Pois é, a gente vai falar, claro, sobre a expectativa da senhora para a gestão do partido nesses próximos 2 anos, para a qual a senhora foi eleita, e de política das manifestações agora previstas para o dia 2 de outubro. Mas antes eu quero fazer uma pergunta que não pode deixar de ter nesse dia 27 de setembro. Caruru, já comeu ou vai comer? Ainda não comi, James. Eu estou procurando, tive um convite para hoje, estou me preparando aqui para ir. Né? Tem um amigo que faz aniversário, quero mandar um abraço, Ivo, Pessoa. Mas é tradição, né? Essa tradição maravilhosa. Nós temos uma cultura muito rica e o Caruru não pode faltar no mês de setembro, principalmente no dia de hoje. Com certeza. Agora, falando da eleição da senhora, a senhora que foi vereadora e agora foi eleita presidente do PCdoB, o que é que muda, o que é que a senhora está pensando assim para esses 2 anos à frente do partido aqui no setor municipal, né? PCdoB Salvador? James, inicialmente é preciso dizer que o PCdoB é um partido que faz no próximo ano 100 anos. Né? É um partido que tem a responsabilidade de cuidar, né, da perspectiva de que é possível nós termos no Brasil uma outra sociedade, uma sociedade fundada na solidariedade, na perspectiva coletiva, na garantia dos direitos das pessoas, da igualdade, da fraternidade. Esses são, digamos assim, os valores principais que o nosso partido, nesse período de 100 anos, vem cultuando, vem divulgando, afirmando. Para nós conseguirmos chegar até uma sociedade com essas características, né, onde a produção dos bens que é feita coletivamente seja também apropriada coletivamente, nós precisamos enfrentar os desafios do momento. E nesse momento, né, no momento que eu estou sendo assim, assumindo esse posto de presidente do partido, que eu agradeço, né, espero estar à altura, nós temos uma tarefa urgente e imediata, né, um objetivo principal que é contribuir com todas as forças democráticas para interrompermos o governo Bolsonaro. Essa é uma meta, né, de todas não só dos partidos, mas todas as instituições e todas as que defendem um Estado democrático, um Estado social. É interromper o governo. Então, esse seria um objetivo bem claro. Nós precisamos construir no Brasil, e aqui Salvador é uma base do partido importante para isso, construir no Brasil uma ampla frente, né, com todas as forças políticas, e não só os partidos, para isolar e derrotar o bolsonarismo. Né? Essa frente, ela é uma frente ampla, não é uma frente só com partidos de feição de esquerda, popular, democrático, mas aqueles e aquelas forças todas que são contra, né, o que nós estamos vivendo no país têm que se juntar para nós interrompermos, né, essa tragédia nacional que nós estamos vivendo. Aí cabem os movimentos sociais, as pessoas, todas as pessoas. Então, é urgente fazermos isso, porque nós chegamos a um ponto, né, de nunca termos vivido a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Então, de imediato, né, para esses próximos 2 anos, a nossa tarefa é essa. Esperamos interromper, né, esse governo antes das eleições, porque não é possível continuarmos. Né? O que nós tivemos nos últimos anos foi um retrocesso muito grande. Nós perdemos, o Brasil perdeu todas as conquistas democráticas, estamos perdendo dos últimos anos, das últimas décadas. As nossas conquistas trabalhistas, né, que vem lá desde a década de 40, as conquistas previdenciárias. Nós tivemos uma alteração profunda na previdência pública que sustentava milhões de famílias, Brasil afora. Nós estamos agora com a possibilidade aí de uma reforma administrativa que vai detonar de vez o Estado brasileiro. Além disso,
a dilapidação do patrimônio, seja o patrimônio das nossas empresas estatais, ou o patrimônio, as riquezas que nós temos, a Petrobras, né? Está aí a Eletrobras na mira. Então, tudo que se acumulou, que dava ao Brasil uma feição de nação, né, em crescimento, que dava possibilidade de ir adiante, então, está sendo perdido. Né? O Sistema Único de Saúde, asfixiado pela Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os recursos públicos, a educação, saúde, assistência social. Então, a destruição, né, do Estado democrático que foi conquistado com tanta luta na Constituição de 1988. Então, não é possível, não tem... Quem for brasileiro, responsável, democrata, tem que estar contra isso. Além disso, James, o que nós vemos aí é que esse governo, além dessa destruição, né, e da precarização das condições de vida, porque eles prometeram melhorar o emprego, desenvolver o país, e, pelo contrário, que a gente vê é aprofundamento da crise econômica, o desemprego crescendo absurdamente. Nós estamos vendo aí as pessoas na fila do osso nos açougues, aumentar o número de miseráveis, né, de pobres miseráveis. Então, além disso tudo, esses valores que destroem, né, que destroem a nossa sociabilidade, o ódio, né, o espalhamento do ódio, os preconceitos, o racismo, a violência contra a mulher, todas essas que são valores anticivilizatórios que nos levam para adiante. Né? O aprofundamento desse sentimento de elite, né? De distanciamento e de o individualismo. Então, tudo isso está passando por aí. E é um governo que nós estamos vendo aí o escândalo da corrupção, a negociata com a vacina, né? Essa atitude, essas medidas que o próprio presidente da República tem ou adotado ou compactuado, são medidas que nós nunca vimos, né? Então, não se trata de um governo de direita ou de esquerda, não se trata disso, é um governo de destruição do Estado brasileiro. A intenção, é clara, que é de instalar uma ditadura, né, tirana, né? O que o Bolsonaro quer é ser um tirano, que não tenha nem o judiciário, nem o legislativo a fazer freio ao executivo. Agora, vereadora... Então, é isso que a gente precisa, só finalizando aqui, é contra isso que a gente precisa lutar. Falando do legislativo, a senhora teve 4 mandatos como vereadora aqui de Salvador. A gente sabe que o impeachment tem uma legislação específica que prevê o crime de responsabilidade, ele passa por uma instância política e jurídica, né, votado na Câmara e depois no Senado. Mas, na prática, o que a gente tem visto na história brasileira recente, desde a redemocratização, é que o aspecto político sobrepuja o aspecto jurídico. Ou seja, independente do crime de responsabilidade, se você perde bancada e se você perde apoio nas ruas, aí o seu impeachment fica iminente e o oposto também vale. A senhora acredita que, no momento atual, há situação real, factível, para que o presidente Jair Bolsonaro sofra o processo? Primeiro, para que o processo seja acatado na Câmara, já que é uma decisão exclusiva do presidente da casa? James, o que nós estamos vivendo esse dilema, né? Se fôssemos apurar e levar em consideração o que se chama de crime de responsabilidade, já está configurado aí que o presidente Bolsonaro, o governo, se encaixa nessa condição. O problema é apoio na Câmara, né? Há um grande número ainda, infelizmente, de parlamentares e de deputados que o apoiam, inclusive a troco de benefícios, de emendas parlamentares, isso está amplamente configurado aí. E as ruas, né, o movimento popular, que eu acho que é decisivo, não foi forte o suficiente ainda para pressionar a Câmara Federal a votar o impeachment. É preciso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tire da gaveta,
uma das centenas uma das centenas de pedidos, de projetos, de propostas de impeachment para botar para votar no Senado e na Câmara, né, que são as duas casas, e que a gente consiga fazer com que a pressão popular ela seja forte o bastante para fazer com que sensibilizar esses deputados e senadores a votarem, né, e afastarem o governo Bolsonaro. Não é possível continuar, ou então nós vamos para uma situação muito dramática no país, né? Já estamos. Então, eu acho que as ruas são decisivas. Por isso, é importante que os partidos se unam, que os sindicatos, que as associações de moradores, grupos de jovens, todas as forças que nós pudermos, e o debate se estabeleça. É preciso desmistificar, né? É preciso aqueles que ainda estão iludidos com Bolsonaro abram os olhos e enxerguem que o que nós estamos tendo é um projeto de destruição do país, de destruição nacional. Olá, Aladilce, presidente. Boa noite, Daniele falando aqui agora. Por falar em apoio, em 2018 o PCdoB saiu com candidata a vice-presidente, né, Manuela Dávila, aí junto com Boulos do PSOL, mas essa semana passada, na verdade, já saiu a notícia de que Boulos não vai colocar sua candidatura e deve aí seguir com um apoio a Lula para tentar, talvez, né, unir forças contra o atual presidente de alguma forma. A senhora agora pegou há pouco tempo, né, a presidência do partido aqui em Salvador, mas certamente já estão se articulando, já participa de conversas a respeito da corrida eleitoral para 2022. Já imagina algo em relação a isso, em relação a colocar ou não um candidato? Já tem conversado sobre isso? Olha, temos conversado, né? É uma conversa inicial. O partido está num momento de construção de um congresso. Nós vamos ter o 15º congresso agora em outubro, e em outubro nós devemos ter uma definição maior, né, sobre isso. É uma tática que está sendo elaborada. O que tem muito claro para o PCdoB nesse momento é que é preciso a construção dessa frente, uma frente ampla, que englobe todas as forças antibolsonaristas. É preciso que a gente construa, inclusive, uma candidatura que agregue essa frente, né, que agregue essas forças todas. O nome do presidente Lula, obviamente, que é um nome que está colocado, né, muito forte, é um candidato excepcional, né, é uma liderança, né, que resistiu, que só fez crescer por tudo que já passou, por tudo que fez no país e por tudo que já passou, né? Então, é um nome que é possível, né, que a gente, digamos assim, que a gente feche em torno da sua candidatura. Mas não podemos ainda fazer como o pessoal fez recentemente, oficializar, porque nós dependemos de discussão, de avaliação nas instâncias de decisão do partido, que são as conferências e o Congresso. Nós vamos ter o Congresso, né, no mês de outubro, dias 24 e 25 de outubro, e finalmente vamos apreciar essa questão. Mas, seguramente, nós precisamos definir uma candidatura que seja capaz de derrotar as forças bolsonaristas nesse país. Agora, aqui, falando na instância municipal, que a senhora assume a partir de agora, à frente do PCdoB, o ex-prefeito ACM Neto se reelegeu, ou seja, teve 2 mandatos, se reelegeu com ampla margem, e essa margem aumentou ainda na eleição do sucessor, Bruno Reis, atual prefeito. Ou seja, é um grupo que está muito fortalecido na cidade, e a senhora pertence à oposição, a senhora faz parte da bancada da oposição com o seu partido. Quais são os principais desafios para o PCdoB e para a bancada de oposição diante dessa, digamos, hegemonia do DEM, né, do ex-prefeito ACM Neto e do seu grupo político? James, o PCdoB vem construindo um projeto para Salvador, né, já de algum tempo. Nós tivemos a candidatura de Alice Portugal,
tivemos a candidatura de Olívia Santana, também, na última eleição, que fomos adversários desse grupo que está no poder. Obviamente que o enfrentamento das forças, né, adversárias ao nosso partido no município tem as suas características, tem a sua singularidade, né? E na eleição municipal entram outros elementos, né, que diferenciam o processo do processo nacional. Mas nós temos buscado conhecer a cidade, né, construir uma alternativa de poder para a cidade. Salvador é essa capital, a terceira, a quarta capital do país, com mais de 3 milhões de habitantes, mas é uma capital, uma cidade que foi a primeira, né, a primeira capital do país, e atualmente ela se destaca no cenário nacional de maneira negativa do ponto de vista socioeconômico. Nós ficamos disputando primeiro e segundo lugar em desemprego, né? A pobreza, a desigualdade aqui é muito grande. É preciso que a gente leve em consideração essas questões. Nós temos as taxas de analfabetismo, né, de situações de saúde muito desfavoráveis. Então, a marca da escravidão aqui até hoje persiste. Nós figuramos, Salvador figura no mapa, no Atlas de homicídios, no Atlas da violência, como uma das cidades que mais mata. Em 2020, todos os homicídios, né, feitos, todas as mortes pela polícia foram de jovens negros e cresceu assustadoramente. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. O desemprego. Aqui, 30% da população anda a pé porque não tem dinheiro para o transporte. Então, a primeira questão que a gente precisa ver aqui em Salvador para enfrentar, para colocar no debate contra as forças que estão no poder nos últimos anos, nas últimas décadas aqui em Salvador, essa questão de um projeto econômico para a cidade, né, que enfrente a desigualdade. É claro que não é uma questão apenas municipal, mas o investimento que o pessoal, o grupo carlista tem feito nesse quesito aí, ainda é de proteger aqueles grupos mais bem favorecidos na cidade. Não tem olhado para essa pobreza, para essa desigualdade. É preciso, né, enfrentar isso. Nós precisamos também ter um projeto para a área de educação. Não é possível desenvolver uma cidade como Salvador, como qualquer outra, sem um projeto claro de educação. Educação que nos coloque em posição de competir, né, em relação ao desenvolvimento. Nós precisamos, por exemplo, Salvador troca de secretário de educação como brincando, né? Na gestão passada foram 5, 6 secretários de educação, cada um fazendo experiências, e essa é uma área muito sensível. Isso está ligado diretamente à evasão escolar, está ligado diretamente à possibilidade, né, de futuro para as crianças, para os jovens, né? Nós temos verdadeiras tragédias em relação a essa questão da educação e das oportunidades que os jovens. Então, precisa olhar com um olhar social, com um olhar humanitário para essa população pobre que vive apinhada nos bairros de Salvador. É claro que nós não podemos desconhecer que esses governos, né, os últimos governos, tiveram uma atuação do ponto de vista urbanístico na cidade que mudaram a feição da cidade em termos de construção de praças. Isso traz autoestima, isso traz um ambiente, né, muito melhor para se viver. Mas é preciso enfrentar uma questão que é a questão de vida ou morte, que é a sustentação das pessoas, dessas famílias, né, a questão do emprego, da possibilidade. Salvador, as calçadas de Salvador cada dia estão mais cheias de ambulantes. Não ficaram tanto agora, por causa da pandemia, esses 2 últimos anos. Mas também nesses 2 últimos anos, nós temos mais pessoas nas sinaleiras pedindo esmola, coisa que tinha reduzido. Então, eu acho que construir um projeto para enfrentar, para oferecer a cidade de Salvador, é isso. E também um projeto a partir
de um posicionamento democrático, de fortalecimento da institucionalidade democrática, é muito claro. O que nós temos no poder, na gestão de ACM e também agora, são forças que apoiam o governo federal, mesmo de maneira um pouco envergonhada, tímida, mas são sustentação, base de sustentação do governo Bolsonaro, desse mesmo governo que promove genocídio, tragédia, empobrecimento do nosso povo. Então, é preciso que Salvador se coloque numa possibilidade, numa posição de alavancar, né? Nossa, Salvador podia ser a capital do Nordeste em termos de desenvolvimento econômico, e não é. Vereadora, muito obrigado por essa conversa. A gente conversou com a Ladilce Souza, que é a nova presidente municipal do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Muito obrigado, sucesso. Agora a gente tem que ir para Ave Maria, porque no dia de Cosminho, se não tiver Ave Maria na hora certa, eu não me responsabilizo. Obrigada, James. Obrigada à Metrópole, a todos os ouvintes e também a Daniele, que está aqui conosco na bancada. Muito obrigada.